Oi pessoal, tudo bem? Hoje então na nossa aula a gente vai falar sobre revisão bibliográfica, citações, referências e formatação. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre a estrutura dos trabalhos científicos, então a estrutura de um artigo, de um TCC, de uma tese, o banner científico também a gente falou, tá? Um projeto de pesquisa, tudo isso aí foi falado. Então agora a lógica da aula é a seguinte, ó, eu vou lá, eu pesquiso num artigo para botar no meu TCC, ou botar na minha tese, ou pesquiso em outra tese, enfim, eu vou fazer alguma pesquisa e eu quero referenciar isso, eu quero citar na realidade isso. Então, tem algum dado lá que me interessa, eles trouxeram alguma ideia que eu estou a fim de colocar no meu trabalho, vou transcrever para as minhas palavras, ou posso até copiar, né? Então, tem gente que diz, não posso copiar num trabalho científico. É falso, você pode copiar. A questão é saber citar adequadamente e aí referenciar esse trabalho que você copiou, tá bom? Então, é um pouco isso que a gente vai falar, as citações, as referências, a formatação de figura, colocar a equação, etc. E onde que a gente busca fazer revisão bibliográfica, que tem gente hoje que bota direto no Google, né? Então é importante lembrar que a revisão de literatura começa na biblioteca. Então, gente, no fundo, é isso que a gente chama de revisão de literatura, ou fazer o referencial teórico, que é ver o que já tem na literatura sobre aquele tema que a gente vai trabalhar, que você vai fazer no seu TCC, por exemplo, e aí fazer as devidas citações, tá? Então isso é referencial teórico ou revisão de literatura, que é buscar primeiramente em livros, tá? Então livro, biblioteca é sempre a primeira fonte. Então busque livros daquela área que você está estudando, que você está fazendo seu TCC e leia a teoria que está ali por trás. Se você vai fazer um software, se você vai fazer algum, sei lá, um experimento, sempre tem alguma coisa que já foi feita naquele sentido, tá? Então, isso é fazer o referencial teórico, ou revisão de literatura. Então, repetindo, ver o que já tem pronto, e aí fazer as devidas adaptações, as citações, né, para aqueles materiais que já estão prontos. Então, gente, não esqueça, a biblioteca é sempre a primeira ferramenta. A gente tem o hábito de pular a biblioteca, vai direto no Google. Então hoje a gente vai ver que num trabalho científico a gente não deve fazer necessariamente, ou pelo menos não fazer só isso, né? Tem que buscar fontes científicas para você fazer as suas citações, a sua revisão de literatura. Então, gente, biblioteca sempre a primeira ferramenta, tá? Procurem livros. Claro que quanto mais na fronteira for o conhecimento que você estiver trabalhando, menos você vai encontrar nos livros. Mas ainda assim, o fundamento para você pisar, o embasamento das técnicas, o embasamento dos experimentos, o embasamento teórico, costuma ter nos livros já bem sedimentado. E aquilo que é mais na fronteira, mais no limite daquilo que a gente conhece, você vai encontrar mais nos artigos, tá? Então, para fazer a busca, sempre escolha a palavra-chave sobre o problema que você está pesquisando. Palavras-chave pode ser inclusive mais de uma, por exemplo, espectroscopia de infravermelho. Pode ser uma palavra-chave, né? Ensino de ciências, outra palavra-chave, não precisa ser uma palavra única. Mas você tem que buscar expressões que tenham relação direta com aquilo que você está pesquisando. Quanto melhor for o ajuste das palavras-chave, melhor e mais facilmente você vai encontrar trabalhos que te interessa ler e depois citar e referenciar no seu trabalho, tá? Então as palavras-chave precisam ser bem pensadas. Os orientadores estão aí também para ajudar nesse sentido, beleza, pessoal? Então tá, fez a busca na biblioteca, procurou algumas coisas já, aí eu quero buscar artigos da minha área, artigos que tenham a ver com aquilo que eu estou pesquisando. Posso botar no Google? Pessoal, até pode, tá? Mas você tem que verificar bem aquilo que está sendo apresentado ali no Google para você. Em geral, a gente faz a nossa primeira busca nas chamadas bases de dados científicas. O que são as bases de dados científicas? São como se fosse um compêndio de trabalhos científicos. E você pode buscar daí pelo resumo, por palavra-chave adequada. Você pode buscar pelo autor que te interessa, pelo ano. Então ela te dá parâmetros de pesquisa que te interessam num trabalho científico, tá? Então essas são as bases de dados científicas. Elas armazenam e disponibilizam materiais de publicações científicas, artigos, teses, dissertações, livros, etc. Os anais de congresso, que são todos os resumos apresentados num devido congresso, que a gente já comentou em sala anteriormente. Tá? Os congressos, em geral, eles lançam um livro de resumos e todos os trabalhos que foram apresentados naquele congresso saem aí nos anais dos congressos. Tá? Então, o registro de cada item é feito por campos, como eu já falei, autor, título, subtítulo. Então, você pode buscar por campos específicos.
Tá? E aí, para você saber, algumas bases que você pode buscar, a Cielo, a Science Direct, Scopus, Web of Science, SciFinder, etc. Mas em qual base eu vou buscar o meu artigo? Gente, aí é um trabalho estrito, né, com o orientador. O orientador sabe, em geral, as bases que estão indexando aqueles trabalhos que mais interessam na sua área. Então você pode buscar essas bases de dados e perguntar até para o orientador que base de dados eu posso procurar, etc. Tá? E a gente chama então de periódico indexado quando aquele material está presente em uma base de dados científicos. Então, uma revista científica é um periódico indexado se ela está presente em alguma base de dados científica que te permite fazer essa busca. Então, esse é periódico indexado. Só uma palavrinha que a gente costuma usar e que você vai ouvir por aí. E aí a dica, pessoal, portal da CAPES aqui, o periódicos.capes.gov, ele tem acesso direto a uma série de bases de dados. Então tem pouca gente que conhece na realidade, principalmente quem está começando na pesquisa e no curso de graduação. Então fica a dica para vocês, periódicos.capes.gov. Nesse site ele direciona para várias bases de dados científicos. Então você pode botar as palavras-chave, o autor que você quer, e aí você vai cair em bases de dados confiáveis aí para fazer a busca de artigos e etc. que interessam no seu trabalho. Tá? Então a CAPES assinou isso, só que você tem que tomar cuidado porque nem sempre da sua casa você consegue acessar o portal de periódicos da CAPES. Em geral, você tem que estar com um IP de alguma universidade parceira desse processo. Então, ali no IFSC, por exemplo, na UFSC, se você está logado num IP desses aí, dessas instituições, você consegue acessar tranquilamente os materiais da CAPES, os materiais das bases de dados que estão linkadas no periódicos da CAPES, beleza? Então, essa é uma outra fonte de busca interessante para vocês. E aí, claro, o Google, no sentido de que é ilusão pensar que ninguém vai procurar no Google, então você até pode procurar, dê preferência aí ao Google acadêmico, tá? Agora, cuida que ele não é uma base de dados científicas, o Google é um mecanismo de busca, então ele não é uma base de dados. Então, assim, se quiser buscar no Google, até pode buscar, mas é sempre bom checar, né, os materiais que estão aparecendo ali, se eles são de fontes confiáveis, se estão em instituições confiáveis, são de autores confiáveis. Então, usar o Google não é um problema, o problema é aceitar qualquer coisa que você acha no Google aí para referenciar, tá bom? Gente, tem uma outra base de dados que é a Scopus, é bem interessante, tem gente que faz bibliometria, ou seja, análise de referencial teórico em relação a quantas vezes aquele termo apareceu em artigos nos últimos, sei lá, 5 anos, 3 anos. Então é uma dica que eu não vou me aprofundar aqui, mas ela faz, você consegue ver a evolução de termos, a evolução de pesquisa, quantas vezes aquela pesquisa foi feita, ou aquele termo apareceu em pesquisa, você consegue fazer bibliometria, ou seja, uma espécie de mensuração dos referenciais teóricos aí, tá? Bom, gente, e aí então você vai ler artigo, você vai ler tese, você vai ler livro e depois você vai ter que fazer o seu trabalho, né? Escrever o seu referencial teórico, a sua revisão bibliográfica. Então a dica que eu dou é fazer o fichamento desses artigos e livros que você leu e que você encontrou. Mas o que é fichamento? Bom, a forma oficial de fazer um fichamento tem toda uma técnica, né? Você bota o cabeçalho ali com as informações básicas, o autor, o título, etc. Tudo bem, você pode fazer assim, mas a dica que eu dou é assim, você lê um artigo, o cara discutiu uma coisa que te interessa para o seu trabalho científico, para o seu artigo, para o seu TCC, para a sua tese, dissertação, etc. Você quer botar aquela informação. Cara, abre um arquivo de Word, até um TXT, um bloco de notas aí, e você pega aquele material e diz, no artigo do fulano, eu li na página tal, a informação tal que me interessa. Quer dizer, pode ser uma coisa mais informal, você não precisa fazer um fichamento formal de tudo que você lê. Mas a dica aqui desse slide é que você tem que manter um registro daquelas ideias que você leu, que você aprendeu e que você deseja colocar depois no seu trabalho. Tá? Então esse registro é o que vai dar um guia para você escrever o seu referencial teórico. Porque nesse registro vai ter tudo aquilo que você leu, todas aquelas ideias que te interessam, todos aqueles conhecimentos teóricos que te interessam, e depois fica muito mais fácil na hora de você escrever o seu referencial teórico. Tá? Todas as informações que você deseja citar já vão estar organizadas. Então isso é manter um fichamento, ok? Manter um registro das ideias que te interessam. E aí só depois disso então que você vai para o quinto passo, que é escrever o seu artigo, a sua revisão bibliográfica, né? Ou o seu referencial teórico. Aí você vai lá e escreve.
Então usa esse fichamento que você teve e vai discutindo com base naquilo ali, tá bom? Essas são as ideias. Então, ó, o fichamento bem feito, gente, é um segredo para fluir as ideias na hora de escrever o referencial teórico. Tem muita gente que se pela, né, na hora de fazer isso. Ah, como é que eu vou fazer o referencial teórico e tal? Gente, o segredo é fazer um fichamento. Mantenha um registro de tudo que você leu, que isso vai ajudar bastante na hora de escrever sobre o conhecimento que já existe, né? O referencial teórico naquela área que você está pesquisando. Beleza? Gente, outra coisa que eu gosto de dar a dica é o caderno de laboratório. O caderno de laboratório é uma coisa muito importante, porque ele permite que você deixe guardado, registrado, como se fosse um diário de bordo de tudo aquilo que você fez na sua pesquisa. E não precisa ser só com quem trabalha com coisa experimental, não. Mesmo se você está trabalhando com computador, com coisas teóricas, fazendo, sei lá, um algoritmo, desenvolvendo um software, manter um caderno de laboratório, ou seja, um diário de bordo, é muito útil para depois você retomar aquilo que você fez em cada etapa da sua pesquisa, né? Então, é um ótimo auxílio aí para você manter organizado aquilo que você está fazendo, aquilo que você já fez e aquilo que você precisa fazer. E mais, gente, ó, você pode escrever no caderno detalhes de metodologias, equipamentos utilizados, principalmente quem trabalha em laboratório, vai ter uma seção lá da sua tese, do seu artigo, que é metodologia. Puxa, como é que eu escrevo a metodologia? Tudo aquilo que você fez ao longo do tempo, todas as medidas que você fez. E isso, se você mantém um registro adequado num caderno de laboratório, vai ser uma mão na roda para você escrever, tá? Além disso, gente, olha ali, ó, discutir os resultados. Se o resultado não deu aquilo que você esperava, deu contra o esperado, o caderno pode ajudar você a dizer, puxa, eu fiz assim, assado, não deu certo. O que será na minha metodologia aqui que não deu certo? Então, manter esse registro vai te ajudar a discutir o resultado que você obteve também, tá bom? E também, né, se você vai fazendo, ele vai guiar aquilo que você busca na revisão, porque aquelas dificuldades que você vai tendo, ou aquilo que você vai trabalhando experimentalmente, você vai ter que depois referenciar e citar de outras fontes. Então ele ajuda a saber aquilo que você precisa pesquisar, tá bom? Então anote lá o nome de quem foi envolvido, quem estava, que dia foi feito aquele experimento, em que local, que horário, quais os equipamentos, os métodos, as amostras, os procedimentos. Enfim, gente, é um diário mesmo, ó, dicas de uso dos equipamentos. Se alguém ajudou você, olha, faz uma análise assim, assado desses dados, já coloca aqui as dicas para análise de dados para você não esquecer. O nome dos dados extraídos, salvou lá com o nome e tal o arquivo, anota, porque depois vira uma bagunça no computador, a gente se perde todo, né? Então, caderno de laboratório, muito importante. Não só para laboratório, mas também para quem faz o teórico, manter aí um diário de bordo. Tá bom, pessoal? Então, é muito útil para depois fazer a metodologia e ajudar a discutir os resultados. Beleza, então vamos lá. Citação. Então, gente, vamos diferenciar as citações e as referências. Citação é quando eu vou colocar ou nas minhas palavras ou escrever, copiar uma ideia de alguém. Então eu estou citando aquela pessoa. Repito, pode ser com as minhas palavras, aí é chamada de citação indireta, ou seja, eu estou pegando aquela ideia e transcrevendo para a minha forma de escrever, para a minha forma de falar, então eu estou citando indiretamente. E eu posso também copiar, gente, como eu tinha falado no começo. Copiar em ciência pode. A questão é copiar e fazer a referência, ou seja, eu copiei, mas estou dizendo, olha, isso aqui não é meu, isso aqui é uma cópia que foi tirada do fulano de tal, é do livro dele, do artigo dele, é a ideia dele que eu estou copiando aqui. Aí é uma citação direta, tá? Então tem a citação indireta, se eu transcrevo para as palavras, e a citação direta, se eu copio do bonito ou da bonita que me interessa, tá bom? E aí, gente, não confunda com as referências. As referências são os dados daquele trabalho que eu citei e que eu vou colocar onde? Lá no final do texto, lá nas referências. Então, aquilo lá é referência. E o que aparece no meio do texto, enquanto eu estou indicando o trabalho da onde eu tirei, aí eu estou fazendo uma citação, tá bom? Então, olha lá, citação direta, ou seja, eu copiei o cara. Citação direta, eu copiei o cara. Curta, mais ou menos até 3 linhas, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, citação direta com até 3 linhas, no final do parágrafo, você coloca aqui o nome, sobrenome do bonito. Bom, isso aqui são as regrinhas, tá? O sobrenome, o ano e a página. Veja, uma citação direta, eu copiei. Então, se eu copiei de um livro, de um artigo, eu tenho a página da onde eu copiei isso, tá? Então, citação direta, veja, uma cópia,
curta, então em geral até 3 linhas, e aí eu coloco então no final do parágrafo o sobrenome do autor ou dos autores, em letras maiúsculas, o ano da obra e a página onde eu tirei aquele trecho. Então olha lá, isso aqui é um exemplo, tá? Ó, um exemplo. Então requisitos não funcionais, aspas, são aqueles que não dizem respeito diretamente às funções específicas fornecidas pelo sistema. Fecha aspas. Então, ó, gente, essa é a parte copiada, minha citação direta, tá bom? E aí, essa citação direta eu tirei de quem? Somerville, 2003, página 84, tá bom? E aí, onde que eu vou encontrar? Se isso aqui é uma tese, uma dissertação, se é um artigo? Lá no final do seu trabalho, nas referências, tá bom? Bom, gente, e tem uma outra maneira de você escrever, que é escrever de forma mais fluida, tipo, ó, Barbour, que é o nome, o sobrenome de quem eu quero, no trabalho dele do ano tal, página tal, descreve, aspas, o estudo da morfologia dos terrenos, ativos, papapá. Ou seja, aspas, depois fecha aspas, essa parte aqui é a parte que eu copiei. Veja, simples, uma linha só, então citação direta, curta, e aí aqui eu não preciso botar no final o sobrenome e tal, como eu fiz aqui, porque eu já coloquei no corpo do texto. Ó. Então, o fulano de tal, ano, página, descreve a citação direta que eu estou colocando, tá bom? Citação direta longa. Então agora vou copiar um trecho e vou copiar um trecho maior do que o trecho que eu tinha colocado antes. Gente, daí a lógica é fazer essa estrutura aqui que você até eventualmente já viu. Tá? O trecho copiado tem uma fonte menor que a fonte do seu texto, um espaçamento entre linhas simples, geralmente no corpo do texto o espaçamento é 1,5, tá? na BNT. E você dá um recuo aqui, ó, puxa aqui o recuo do texto de 4 centímetros. Lá no seu editor de texto você consegue fazer isso. Então, 4 centímetros e o espaçamento de 1,5 antes e depois do texto do parágrafo, tá? Aqui 4 centímetros, um espaçamento de 1,5 e na citação o espaçamento é simples, ok? E fonte menor. Não vai aspas, ó pessoal, não vai aspas, tá? E aí você copia o trecho que você quer. Lá no final, parênteses, sobrenome do bonito, ano, página. Uma citação direta, então vai a página da onde você tirou aquele trecho. Beleza? Citação indireta, gente, é mais tranquilo, porque daí agora eu estou transcrevendo para as minhas palavras a ideia de alguém. Tá? Então não tem aspas, eu não vou copiar nada entre aspas, eu transcrevi para as minhas palavras e aí eu só vou indicar da onde eu tirei aquela ideia. Então olha só, nesse caso, ó, Pressman 2002, aí abre parênteses, só vai o ano, não vai a página, porque não é uma citação direta. Então significa que lá no trabalho do Pressman, do ano 2002, ele define análise tal. Mas é como eu estou escrevendo com as minhas palavras, eu não copiei. Então uma citação indireta, beleza? E olha só, eu posso também escrever de duas formas, aqui é uma forma, aqui é outra forma, né? Então ou eu digo Pressman define isso e aquilo, dou o ano aqui, ou eu escrevo simplesmente o que eu quero, análise, organizo, requisitos, papapá, e aí lá no final daquilo que eu estou tirando com base nesse trabalho, eu boto parênteses, Pressman, vírgula, ano, aí aqui é maiúsculo, ó, e aqui não, tá? Se vai no corpo do texto, é sobrenome normal. Se vai no final do parágrafo, aí abre parênteses, tudo maiúsculo, sobrenome, vírgula e o ano. Beleza? Fecha, ponto, acabou. Então é uma citação indireta, transcrevi para as minhas palavras aquilo que eu estava querendo colocar, de uma outra referência, de uma outra pessoa que fez ou falou aquilo ali. Certo, pessoal? Citação de citação. Aí agora a coisa começa a complicar, né? Então veja, eu estou escrevendo um artigo, pego um outro artigo, quero trazer uma citação daquele artigo, só que esse artigo está citando outro artigo, então eu quero fazer uma citação de uma citação, tá? Então olha só, eu sou a pessoa A, vou ler o artigo da pessoa B, do autor B. E o autor B está citando o autor C. E é esse C que me interessa citar no meu trabalho. Então eu estou fazendo uma citação de uma citação. Eu vou citar o cara C, mas a partir do trabalho do cara B. Porque eu não vi o trabalho do cara C, eu só vi o trabalho do cara B. Então eu vou fazer uma citação de uma citação, tá bom? Então como é que você faz? Você usa a palavrinha chamada apud, que significa retirado de. Então, olha só, se for no corpo do texto, eu digo Carraro, apud, salgado, ano tal, ou seja, eu estou citando o Carraro, veja bem, pessoal, o que me interessa citar é o Carraro.
Mas eu não vi o trabalho do Carraro, eu vi o trabalho do Salgado do ano 1967. Então eu vou escrever lá, Carraro, Apud, Salgado, vírgula, parênteses, ano, fecha, e aí sigo, diz que não sei o que. Citação, como a gente viu antes, tá? Então aqui só estou colocando o que vai ser de diferente das citações que a gente viu anteriormente. Então isso se for no corpo do texto, isso aqui se for no corpo do texto, né? Vai os sobrenomes normalmente, só com a primeira letra maiúscula. E se eu quiser escrever tudo que o Carraro falou, e depois, sem falar que é do Carraro, aí eu posso fazer lá no final do parágrafo, abre parênteses, Carraro, maiúsculo, Apud, Salgado, maiúsculo, vírgula, ano. Pessoal, ano do trabalho do Salgado, que foi o trabalho que eu realmente vi, tá bom? Se for com vários autores, agora começa. Aí você tem que ler essas regrinhas aqui e aprender. Não estou mais botando exemplo no corpo do texto, porque os exemplos a gente já viu lá, como é que você escreve de fato a citação. Tá? Então a gente viu lá, ó, se fosse um autor só, no corpo do texto, presma, parênteses, ano, fecha parênteses. Se for no final do parágrafo, parênteses, presma, maiúsculo, maiúsculo, vírgula, ano, fecha. Então as duas formas. Gente, dois autores, ó lá. Carvalhes e Benício, se for no corpo do texto, ou, tá, se for no final da frase, no final do parágrafo, parênteses, a Carvalhais, né? Carvalhais, ponto e vírgula, segundo sobrenome, vírgula, ano. Se for citação indireta, tá, pessoal? Indireta. Se for direta, é a mesma estrutura, só que daí vírgula, página vai aqui ainda. Se for direta, entre aspas, tá bom? E aqui, quando é indireta, você transcreve com as suas palavras. Bom, três autores, Felipe, Cruzi e Corlucci. Se for no corpo do texto, abre parênteses 2003, escreve o que eles disseram lá nas suas palavras, ou se for direta, vírgula, página, e aí coloca o que você quiser copiar lá. E se for no final da frase ou no final do parágrafo, parênteses, sobrenome 1, ponto e vírgula, sobrenome 2, tudo maiúsculo, ponto e vírgula, sobrenome 3, vírgula, ano, ok? E se for direta, vírgula, página ainda. E mais de 3 autores, aí você usa essa expressãozinha et al. Aí você não vai ficar botando o nome de todo mundo, não tem muito sentido fazer isso, né? Então você pode botar aqui, ó, se for no corpo do texto, De Vincenzi et al, ou seja, uma galera ali, abre parênteses, o ano, fecha parênteses, se for citação direta ainda, vírgula, página, já falei, né? E se for no final da frase, no final do parágrafo, daquela ideia que você está transcrevendo com as suas palavras ou copiando, parênteses, sobrenome só do primeiro, et al, significa que tem mais de 3, vírgula, o ano, e se for direta, vírgula, a página. Beleza? Vamos lá. Caso de várias obras do mesmo autor. Então você quer citar várias obras em que o mesmo autor trabalhou. Então, gente, basta você separar se for do mesmo ano ou se for em anos diferentes. Então, se for do mesmo ano e do mesmo autor, você vai ter que escolher uma ordem para elas. Então, por exemplo, o Carraro, você está citando o que o Carraro fez, ou as ideias do Carraro, né? Você está citando ele, seja direta ou indireta, né? Lá de 1967. Mas o Carraro tem vários trabalhos ali em 1967 que te interessam. Então, mesmo autor, mesmo ano. Gente, aí você organiza eles, ó, em 1967A, 1967B, se tiver mais um 1967C, e assim vai. Então, mesmo autor e mesmo ano. E aí você lá nas citações bota, né? No corpo do texto, Carraro, parênteses, 1967A, fecha. Diz que, não sei o que, não sei o que. Lá em outra passagem, você vai ter o Carraro 1967B, que é o outro texto, o outro trabalho que te interessa. Então, daí é 1967B. Mas isso, gente, só se você tiver trabalhos do mesmo autor e do mesmo ano para citar, beleza? E se for várias obras do mesmo autor em diferentes anos, aí não tem problema nenhum. Fica a Helene, no caso, o sobrenome dela aqui, 1985, ou dele, né? Sei lá, 1985, 1987, 1990. Ou seja, eu estou fazendo uma citação dessa cidadã ou desse cidadão de 3 anos, de 3 trabalhos, tá? De diferentes anos. Ou, se eu quiser citar os 3 de uma vez só, Helene, 85, 87, 1990. Ou seja, eu estou pegando 3 trabalhos desse autor ou dessa autora aqui. Certo, pessoal? E se for citação direta, bom, aqui é difícil, né? Citação direta daí é só um ano, você não vai fazer uma citação direta de 3, não faz sentido. Aí tem que fazer separado, um de cada vez.
Bom, aí existe ainda o uso da expressão SIC. A expressão SIC é uma expressão que significa assim mesmo, exatamente assim ou desse modo. Então, gente, em geral, a gente costuma colocar o SIC quando aquela expressão ali ou tem um erro de português que eu não vou corrigir e eu quero dizer para quem está lendo que aquele erro não fui eu que cometi, foi quem eu estou citando de forma direta, tá? Ou quando a expressão causa algum tipo de estranheza naquela área do trabalho que você está fazendo, tá bom? Então, por exemplo, numa das entrevistas feitas na rua, alguns consumidores consideraram acessíveis os preços praticados por algumas mercadorias. O consumidor 8 respondeu, está barato sim, o preço do sorvete está custando menos que R$10. SIC, ou seja, R$10, né? Mas é R$10 que ele falou, eu estou fazendo uma citação direta, né, entre aspas, aqui do que o consumidor falou, então eu boto um SIC para dizer o erro foi dele, não foi meu. Agora assim, ó, aqui é um bom exemplo para a gente discutir o seguinte, precisa manter o SIC? Se não é a tua função, no teu trabalho, analisar o português do cidadão aqui, do consumidor, não é proibido você alterar aqui, ó, R$10 não vai alterar o sentido de nada do que ele falou e você não precisa dizer que ele cometeu um erro e muito menos usar o SIC, tá bom? Então o SIC é para julgar, você e seu orientador vão ter que definir quando que vão usar o SIC e quando não vão usar, tá certo? Agora, olha, discussões acerca da validade e domínio da física quântica vem aparecendo na literatura. De acordo com fulano de tal, 2015, página 18, veja a citação direta, e aqui no corpo do texto, então ele não está entre maiúsculos, não está em maiúsculo aqui no meio, estou botando no corpo do texto, vírgula, aspas, a física quântica é a física da alma, Sic Passim. O que significa Sic Passim? Está ali escrito em algum lugar, diz que é o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro naquele trabalho, ele comete essa mesma expressão, essa ideia curiosa, estranha. E para nós da física, tá estranho, não é isso, né? Não tem nada de física da alma em física quântica. Mas isso é outro papo. Na verdade, esse texto não existe, é importante dizer, eu simplesmente inventei para dizer onde que a gente poderia usar um Sic Passim aí. Então, uma expressão estranha para alguém da área da ciência e, portanto, você pode sicar, né? Do verbo aí, neologismo, né? Não existe sicar, mas enfim, a gente sica a pessoa. Gente, uso do grifo. Se eu quiser fazer uma citação direta e destacar alguma parte do texto que me interessa na análise do meu dado, então eu posso colocar em negrito, tá certo? Uma parte, ou em itálico, alguma coisa. E aí depois de colocar aqui, ó, sobrenome, vírgula, ano, vírgula, página, eu tenho que colocar grifo do autor, se foi no caso o autor do texto, lá no original está grifado, ou eu coloco grifo nosso, tá certo? Se foi eu que destaquei ali naquele texto para poder discutir no meu trabalho. Então é grifo nosso. Se o grifo já estava lá no original, aí grifo do autor, ele que grifou lá e eu estou simplesmente deixando grifado aqui. Então esse é o uso do grifo, ok? Então grifo nosso, se foi nós que fizemos, e grifo do autor, se foi eles que fizeram e eu estou simplesmente colocando, tá bom? Formatação das referências. Então, gente, lá no final do texto, do seu trabalho, do seu TCC, do seu artigo, vão todas as referências de tudo aquilo que você citou, certo? Todas as ideias que você trouxe, que você citou no seu trabalho, você vai agora referenciar, botar as referências lá no final. Então, gente, a dica que eu dou é a seguinte, ó, tem várias maneiras de você fazer as referências, tem várias formas corretas de você fazer a formatação das referências na realidade. Então, se você quiser uma formatação padrão, a dica é usar esse site aqui, que é da Federal de Santa Catarina, da UFSC, ó. Entra lá em www.mori.ufsc.br, é um mecanismo online para referências, Mori. E aí, lá no site, ele te permite criar referência de tudo que é tipo, ó, de uma monografia, de um periódico, que é uma revista, né, científica, de um artigo específico de um periódico, de livro. Se você vai buscando aqui, você vai achar várias categorias, né, onde a referência ali se enquadra. E aí, gente, vai aparecer uma tabela para você preencher o ano, o autor, a edição, a editora, a cidade que foi editado, se está online, se não está online. Você preenche a tabela e manda gerar. Aí ele já vai sair prontinho a referência, o que é negrito, o que não é negrito, o que é onde vai ponto e vírgula. Então, use o Mori aí, é uma dica para você fazer as referências na formatação correta, tá? E aí lá no final, aqui ficou meio desfocado, mas tudo bem,
Então, gente, ó, isso aqui são as referências. Veja, não são as citações, não confunda. As referências vão lá no final do trabalho. As citações vai no meio do trabalho, quando você está citando as ideias daquelas pessoas que você está interessado, tá bom? Então, lá no final, ó, aí você pega todas as referências geradas, por exemplo, lá no Mori, e ordena em ordem alfabética. Então, Alisson, Bock, Brown, é só ordenar aqui em ordem alfabética, tá? E aí aqui, ó, o que sai negrito, o que sai 2 pontos, ponto e vírgula, tudo isso aí já sai pronto no Mori. Essa é a grande vantagem de usar o Mori. Aí simplesmente copiar aqui no final do seu trabalho nas referências e resolvido o problema. Beleza? Gente, se você tiver o mesmo autor em várias obras, ó, tem uma outra estratégia que é você simplesmente botar uma barra correspondente a 6 espaços. Então você não precisa ficar repetindo o nome do fulano em vários trabalhos lá nas suas referências. Você pode botar uma vez, uma barra significa que é do mesmo autor anterior. Beleza? Eu não gosto muito de usar isso, para ser sincero, eu acabo repetindo o nome dele. Mas, como eu estou aqui para contar as falcatruas que existem, essa aqui é uma falcatrua que você pode usar também. Se não quiser ficar repetindo, bota a barra de 6 espaços e segue o jogo. Tá? E lá, ó, mesma coisa. Se você tiver o mesmo autor, mesmo ano, vários trabalhos, ó, 1996A, 1996B, ou seja, 2 trabalhos do mesmo autor, do mesmo ano. Então você pode botar o Azinho e Bzinho para diferenciar as citações lá ao longo do seu trabalho. Certo? Gente, colocação de figuras. Então, em cima, agora, então citação, referência já foi. Agora, figura, tabela, quadro e equações, né? Como é que a gente coloca no texto? Então tem todas as regrinhas aqui para você ler, tá? Figura, em cima vai figura X, X é o número dela, então figura 1, 2, 3, 4, 5, elas são numeradas desde o início do seu trabalho até o final, figura 1, 2, 3, etc. Lá em cima vai o título da figura, então, né? Deixa eu só me achar aqui, o título da figura, tá? Tamanho e fonte original do texto, geralmente Times New Roman tamanho 12, e a numeração em ordem crescente ao longo do texto. Não é por capítulo, tá? Então, lá desde o início até o final, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Embaixo vai a legenda, se for necessário explicar alguma coisa, e a fonte, que é a citação do lugar da onde você tirou. Em geral, tamanho menor, tá? E se foi você que elaborou, a gente tem que colocar elaborada pelo autor, tá? Não, em geral, o certo é não deixar sem uma fonte. Então, você diz, olha, essa figura fui eu que elaborei, então, figura elaborada pelo autor. Aqui está um exemplo, tá? Então, aqui, ó, texto do seu trabalho, aí botei a figura. Então, ó, negrito na figura 3 em negrito, 3, 4, 5, 10, tá? Travessão, título da figura, caricatura do Einstein, ponto. Lá embaixo, fonte. Nesse caso, não precisou botar nenhuma legenda, não tem nada aqui que me interesse. Então, fonte. Aqui, gente, não é tudo isso aqui, tá? É um tipo. Então, aqui, ó, exemplos foi de uma página da internet. Título da página, vírgula, ano que a página foi feita. Exemplo da autoria, se foi você que fez, então fonte, elaborado pelo autor. Fonte, se foi um livro, um artigo, sobrenome, vírgula, ano, ok? E se foi múltiplos autores, como a gente viu, fonte, então Canabarro, et al, mais de 3 autores, vírgula, ano. E aí depois você dá um espaçamento aqui, ó, e segue o texto normalmente. Lembra que a figura vai lá na sua lista de figuras, se for um TCC, se for uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, tem a lista de figuras lá na frente. Então, ó, tá separado. Tá? Aqui é o que vai no corpo do texto mesmo, como se apresenta lá no texto. E aí, lá na frente você bota figura 3, título, ó, caricatura do Einstein, e a página do seu trabalho em que ela vai aparecer. Lá na lista de figuras, como a gente viu, tem que ter a lista de todas as figuras que você usou. E lá no final vai a referência. Então, se eu peguei da primeira aqui, ó, grupo escolar, que é o nome da página, o título daquela página que eu tirei, disponível vai o site, acesso, 10 de agosto de 2017. Beleza? Então, isso aqui vai nas referências, que é o Mori, que vai gerar para você, lembra, mori.ufsc, e isso aqui vai lá na lista, cadê aqui o meu mouse? Lista de figuras do seu trabalho. Então, gente, quadro e tabela. Bom, dá para ler aqui, mesma coisa, depois você pausa o vídeo aí, se você quiser ler, tá? Mas vamos botar um exemplo. Então, uma tabela, ó, exemplo, ó, texto lá. Espaçamento, tabela 5, negrito, tabela 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, tá? Na ordem do seu texto.
Travessão, título da tabela, então quadro de notas obtidas pelas empresas pesquisadas. Empresa, 1, 2, 3, 4. E aí as notas, não, a empresa está aqui e aí as notas de cada critério, sei lá, isso aqui é inventado, só para mostrar como é que se coloca uma tabela. Aí lá embaixo, ó, tamanho menor, fonte, elaborada pelo autor, ou sobrenome, vírgula, ano, se for uma citação de alguém, e as notas explicativas, né, a legenda, aqui é um exemplo, né, então AF, avaliação de funcionários, AS, avaliação de serviços, tudo pequenininho embaixo da tabela, tá? Então, se precisar, você coloca a nota, se não, não precisa. Agora a fonte tem que colocar a numeração em negrito lá, o título também, certo? E ela vai centralizada aqui, ó, no texto, beleza? E depois, mais um espaçamento, segue normal o texto do seu trabalho. Quadro, pessoal, quadro é a mesma ideia de tabela, só para mostrar. Só que o quadro, ele é definido como todas as linhas fechadas, aqui, ele é cheio de linhas. Se eu pegar a tabela é aberta nas laterais, ela tem o mínimo de linhas possíveis, tá? Então, isso aqui é uma tabela oficialmente, isso aqui é um quadro oficialmente, só para vocês saberem a diferença de nomenclatura. Mas aí a mesma coisa, então quadro 12, papapá, né? Fonte, notas, e aí não esqueça, aqui eu não botei, né? Aqui embaixo eu não botei, mas vai lá no início, lista de tabelas ou lista de quadros. Então, todos os quadros e a página em que eles aparecem, da mesma forma como a gente fazia com a lista de figuras. Beleza? Vamos lá. Tabelas e quadros com duas partes na mesma página. Então, eu separo as partes com linha dupla. Essa é a regra. E aí você repete as informações do cabeçalho. Beleza? Então, olha aqui o exemplo. Ó. Uma tabela seguindo, ó, na mesma página. Então, duas partes na mesma página. Linha dupla aqui no meio e eu repito o cabeçalho. Essa é a regrinha. Ok? E aí, lá em cima, tabela 9, barra, título, e aí, fonte, etc. Ok? E aqui, se eu tiver um quadro, por exemplo, que vai várias páginas, então você bota quadro 15, título, e aí bota um comentário aqui, ó, continua, significa que lá no final da página, esse quadro não acaba. Na próxima página você repete aí o cabeçalho, repete a parte de cima dela, quadro 15, é o mesmo quadro, título, e aí bota aqui, ó, continuação, ou seja, é a continuação da página anterior. E na última página em que ele aparece, você repete tudo aqui em cima e bota entre parênteses conclusão. É nessa página que a minha tabela acaba. Tá certo? E lá no final dela, ó, fonte menorzinha, elaborada pelo autor, ou fulano, ciclano, etc. E depois, espaçamento, segue seu texto normalmente. Então, quadros e tabelas, é assim que a gente coloca. Equações, pessoal. Equação, aqui já tem um exemplo, ó, texto, 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 vou colocar uma equação. Tem que colocar a equação centralizada no texto, e lá na direita você vai numerar a equação. Então, desde a primeira do seu trabalho até a última, equação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Se você for fazer no Word, uma dica é criar uma tabelinha aqui, ó, e esconder as linhas dela. Tá? Essa é uma dica legal que eu dou para vocês. Então, vocês podem abrir no próprio Word, tem o editor de equação, você vai inserir a equação, digita a equação, bota numa coluna da tabela. Aqui, na verdade, tem uma tabelinha aqui que está escondida, que ela tem duas colunas, tá? E uma linha. Então, eu pego nessa uma linha e uma coluna, faço a equação aqui dentro, boto o cursor ali, boto inserir equação, digito a equação, e na segunda coluna da uma linha, eu simplesmente abro parênteses, boto o número da equação, 1, 2, 3, 5, 50, 20, tá bom? E aí eu puxo, né, a divisória da coluna para bem pertinho aqui do fim da tabela. E aí mando centralizar tudo, vai ficar tudo centralizado, bonitinho. E depois eu mando esconder as linhas da tabela, esconder todas as bordas da tabela, e aí quando você esconde fica bonitinho assim no seu texto. Uma dica para colocar a equação no seu TCC. Beleza? E pessoal, a chamada de figuras, equação, tabela, sempre chamar ao longo do texto, ou seja, não pode simplesmente botar e não falar nada sobre a figura ou sobre a tabela. Se você bota uma figura, bota uma tabela, você tem que comentar sobre ela, chamar o leitor para ela, tá? E a chamada, então, no seu texto deve ocorrer antes do objeto. Então, se eu boto um quadro, eu vou chamar o quadro no meu texto antes daquele quadro aparecer. Né? Não vai aparecer o quadro e depois eu vou chamar esse quadro. Então, a gente chama antes e ele aparece depois, tá beleza?
Então aqui um exemplo, ó, você está fazendo lá item 1.1 do seu trabalho, tem em mente, papapá, não sei o que. Então as figuras são colocadas conforme a figura 1, que é o que você vai escrever para chamar uma figura. Ou conforme o quadro 8, conforme a tabela 9, etc. Então essas chamadas para as figuras e tabelas devem aparecer antes das figuras e tabela. Então, ó, faz a chamada aqui no corpo do texto, não precisa estar colado, tá? Pode ter mais texto aqui, não tem problema. O que não pode é a figura aparecer antes, depois não tem problema. Até na página seguinte, se necessário por uma questão de formatação, pode também, tá bom? Mas a chamada vem antes. Então, conforme figura 1, veja a tabela 3, veja figura 4. E aí depois disso aparece, ó lá, ó, fonte, retirada tal, título, tá? Dela, numeração, figura 1, 2, 3, etc. aí na estrutura que a gente viu lá. Tá bom? É isso, pessoal. Então, nossa aula de formatação de citação, referência, figura, equação e tabela.